pedindo a Deus para nos dar uma palavra para a congregação, e quando eu falo a congregação, eu também me incluo aqui também. Nestas passagens que ora lemos aqui, na prática, é muito sério esta passagem na prática, porque está falando a respeito do sentimento de Jesus. Se fôssemos falar de alguns tipos de sentimentos diversos que nós encontramos na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia diz: tenhamos, pois, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Essa mesma Bíblia, ela mostra sentimentos que houve em alguns personagens da Bíblia que Deus não quer que nós repetimos. Porque o exemplo para nós na Bíblia é Jesus. Quando abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos de 1 a 5. Diante de um tribunal estava o apóstolo dos gentios, doutor da Bíblia, conhecedor da Bíblia. E ele teve um sentimento que nos assusta, um sentimento que é real, mas Deus não mandou que ele reagisse naquele sentimento, mas foi um sentimento momentâneo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Ele pregou em todo o mundo e agora estava para ser julgado, e trouxeram o sumo sacerdote. Eu gostaria que você entendesse quando se trata de sumo sacerdote. Falando a nível eclesiástico, abaixo de Deus é o posto maior, humanamente falando, se é que eu posso dizer isso. E o sumo sacerdote, chamado Ananias, estava com alguns outros para poder julgar Paulo, porque uma das funções do sacerdote, ou sumo sacerdote, era julgar o Sinédrio de Jerusalém. E ali estava Paulo. E a Bíblia diz que deram a palavra para Paulo, e Paulo disse: meus amados irmãos, eu estou em consciência perfeita diante de Deus. E quando disse isso, a Bíblia diz que o sumo sacerdote mandou um guarda ferir a boca de Paulo com um soco. Isso está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu queria te fazer uma pergunta e já te faço uma pergunta. O apóstolo Paulo era crente, o apóstolo Paulo era apóstolo, e o apóstolo Paulo era doutor da lei e era profeta, de acordo com Atos capítulo 13, de alguns profetas existiam, e entre eles estava Paulo ou Saulo. Diante do sumo sacerdote que mandou um guarda ferir a boca de Paulo, a Bíblia diz que Paulo olhou para o sumo sacerdote e aplicou a sentença de morte. E está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 2, 3, 4, 5. Ele olhou para o sumo sacerdote e disse: Deus vai te ferir. Traduzindo, Deus vai te matar, sacerdote Ananias. Só que não tem essa expressão que Deus deu a Paulo autorização para ele usar o nome de Deus para matar ninguém. A função de Paulo na Bíblia, a Bíblia diz que era para pregar e ganhar almas, e não era para sentenciar a morte de ninguém. Naquele exato momento, o apóstolo Paulo revela que ele é ser humano como qualquer um de nós, e que ao tomar uma pancada no rosto, na boca, ele como ser humano, quem sabe o velho Adão também se manifestou, até porque o sumo sacerdote era para dar exemplo, mas o sumo sacerdote era tão corrupto que a Bíblia fala que ele, logicamente, não queria saber nem de Deus, nem de Bíblia, nem de Paulo. E de acordo com a história, esse sumo sacerdote chamado Ananias, no ano 62 da era que nós vivemos, foi quem mandou até mesmo assassinar o irmão de Jesus Cristo chamado Tiago. E aqui ele está julgando Paulo. E quando ele manda um soldado ferir a boca de Paulo, eu não sei aqui se alguém já tomou um soco pelo rosto, eu quero crer que sim.
Eu já tomei uma época, quando eu estava falando de Jesus, eu era adolescente. Eu estava pregando o Evangelho do Teixeirinha. Eu congregava lá. Nas épocas do Otavão, quem era o dirigente lá na época era o saudoso pastor Santos de Souza Gomes. E eu estava na rua no domingo à tarde de evangelismo, pregando a palavra de Deus. E um cidadão me deu-lhe um soco pelo pé, quase do nariz. E doeu. E na hora, me deu uma vontade de devolver a ele, porque eu sou ser humano como qualquer um. Me deu uma vontade. Não posso mentir numa tribuna. Não posso mentir em lugar nenhum, quanto mais numa tribuna que é sagrada. E o nome desse cidadão era um bêbado chamado Ivo. Se alguém em Teixeira já ouviu falar dele, eu já fiquei sabendo que eu quero crer que ele aceitou Jesus tempos depois. Eu estou falando, eu com 12 anos de idade, em 1992. Me disseram que ele já partiu para a glória. Eu oro para que ele tivesse aceitado Jesus antes. Eu não sei do futuro, o que foi que aconteceu. Eu só estou falando da situação de uma pancada que eu tomei. E me deu vontade de devolver. Só que eu medi o meu tamanho com o tamanho daquele cidadão e calculei. Eu vou tomar outra. Eu fui embora. Okay. Não posso mentir e não vou mentir. A vontade veio. Eu estou querendo que você entenda o apóstolo Paulo diante de um sumo sacerdote sendo julgado. E só porque ele disse: a minha consciência está tranquila, presbítero Gilson, presbítero Manassés, diácono Adriel, diácono Marlisson, irmão Renildo. Só porque o apóstolo Paulo disse: a minha consciência está tranquila diante de Deus, o sumo sacerdote mandou o guarda ferir a boca de Paulo com um murro. E está na Bíblia. E naquela mesma hora, Paulo sentenciou o sumo sacerdote à morte ao dizer: Deus vai te ferir. Em outras palavras, Deus vai te matar. Deus não aprovou isso. Eu estou falando de um apóstolo já crente, já salvo, já liberto, pregador dos gentios. Ah, mas ele foi ferido pelo sumo sacerdote. Foi. O sumo sacerdote era corrupto? Era. O sumo sacerdote estava desviado? Estava. Ah, mas tinha capa de sacerdote? Tinha manto de sacerdote? Tinha época de sacerdote? Tinha tribuna de sumo sacerdote? Tinha, mas era sumo sacerdote. E Paulo, mesmo no direito de responder, mas Deus não lhe dava esse direito. O direito que ele tinha de homem, da parte de Deus, ele não tinha esse direito de responder ao sumo sacerdote. Ah, mas ele estava no direito dele. E estava, mas não podia. Porque as escrituras sagradas dizem no Pentateuco: não proferirás palavra de morte e não proferirás palavra de agressão para um príncipe ou para um juiz da casa de Israel ou para o sumo sacerdote da casa do seu povo. Paulo, ele logicamente foi injustiçado, tomou-lhe um soco pelo pé da boca porque falou de Deus, e quem lhe foi o mandante foi o sumo sacerdote, e Paulo sentenciou a morte do sumo sacerdote. Aí a congregação se levantou e disse: Paulo, tu já esqueceu do que está registrado na Bíblia? Aí Paulo voltou e disse: meus irmãos, é verdade, está escrito que eu não posso atingir um sumo sacerdote. Está na Bíblia. Ele estava errado? Estava. O sumo sacerdote estava quase desviado? Estava. Mas quando o apóstolo Paulo foi lembrado que as escrituras dizem: não proferirás palavra de injúria contra um sumo sacerdote, ele voltou atrás. E está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Ele disse: olha, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito na palavra de Deus: não proferirás maldição para sumo sacerdote, não proferirás calúnia para sumo sacerdote, não proferirás sentença de morte para sumo sacerdote. Mesmo que dá vontade, mas não pode, Deus não autoriza. Mesmo que parece que mereceu, mas Deus não autoriza. O que nós aprendemos aqui?
aprendemos, que possa ser o que aconteça por esse Brasil afora. Possa ser que, de repente, ou eu, ou qualquer um que prega a palavra, ou que fala de Deus, venhamos a ser feridos. Quem sabe muitos aqui já passaram pregando a palavra de Deus por esse Brasil afora. E quem, de repente, ocupou alguma tribuna, ocupou, logicamente, alguma função eclesiástica, lhe feriu e você deu vontade, e quem sabe até já lhe proferiu palavra, logicamente, que foi uma reação por aquilo que ele fez contigo. Eu te entendo. Isso não aconteceu comigo. Mas, biblicamente, eu não posso proferir. Ah, mas dá vontade? Pode ser que dá vontade. Já passou pela mente? Até que passa. Mas eu não posso. Biblicamente. Meu Deus. Ah, mas por quê? Porque